pessoal, então, agora iremos dar continuidade a essa série de vídeos, em que o primeiro se tratava da introdução e o segundo, logicamente, vai vir para o desenvolvimento. Então, percebam bem, de que se trata um desenvolvimento de um texto? É uma coisa óbvia, Você vai ter que desenvolver tudo aquilo que se espera, ou seja, tudo aquilo que de alguma forma está condensado na introdução, mas que chegou o momento de você apresentar todo aquele conhecimento acumulado. Ou seja, uma das partes principais é onde o corretor vê se você realmente sabe do tema, se você realmente consegue, digamos assim, atingir um patamar diferenciado, se você tem informações, digamos assim, que vá dar autoria para o seu texto, que é um ponto fundamental. Pois bem, para toda essa progressão, para você progredir dessa forma, você tem que entender uma coisa. A organização vai lhe ajudar bastante. E que organização é essa? Essa aqui, seguindo essa sequência. Tópico frasal, ou argumento 1, conhecimento de mundo e estratégia argumentativa e, no fim, a conclusão do parágrafo. Por que essa organização? É só você entender que ideias organizadas estabelecendo uma lógica sequência vão chegar mais facilmente a um ponto a ser defendido. Então, quando você segue todo esse padrão, você atinge o ápice do texto, que é justamente o quê? Conseguir defender suas ideias, mostrar que você sabe, digamos assim, dissertar e argumentar, que é o texto dissertativo argumentativo. Modelo Enem. Pois bem, vamos para cada parte aqui, para que a gente entenda melhor o que é cada um desses pontos. Olha lá, tópico frasal, ou argumento 1. Ele é aquela ideia núcleo do parágrafo, geralmente a primeira frase, o primeiro período, que contém as principais informações a respeito do qual esse parágrafo se tratará. Depois a gente vai para o conhecimento de mundo, que é uma informação a mais que você traz de fora do texto, um dado estatístico, ou também uma alusão histórica, literária, citação filosófica, vão enriquecer seu texto nesse ponto. Percebendo também outro ponto, nós temos que ir para estratégia argumentativa. E é interessante uma questão. Por quê? Porque a sua estratégia argumentativa tem que ser subordinada ao conhecimento de mundo, que também é subordinada ao tópico frasal, ou argumento 1. Argumento 1, no caso de você ter listado os argumentos na introdução, ou seja, ter feito uma tese, digamos que enumerativa, como eu citei na aula passada. Prosseguindo, a estratégia argumentativa é aquilo que é dito com suas palavras. Isso que é dito com suas palavras a respeito do que foi dito, digamos assim, de fora do texto. Você trouxe uma informação de fora, uma citação filosófica, um dado estatístico. E, por fim, você, recheando o seu texto de tudo isso, você vai ter que ter no final uma conclusão do parágrafo. Em alguns casos ela fica como opcional, mas eu sempre recomendo meus alunos para fazer. Por quê? Porque ela vai dar a noção de que o parágrafo se fechou numa ideia única. Ela que vai chegar ao ponto final, o que é realmente necessário para você fechar as ideias dentro de um texto. Beleza? Então se liga aí que no bloco 2 a gente vai vir com um texto apresentando todos esses 4 pontos na prática. Fala pessoal, voltamos então com a parte 2 do texto, a parte que vai tratar justamente do texto de título Tolerância na Prática. E a parte que a gente vai aliar a prática com a teoria, ou seja, os aspectos que a gente comentou na parte anterior do vídeo com agora a escritura mesmo prática. Observe bem para que você possa entender bem esse texto. Se você ainda não viu a introdução desse texto, pode ser que fique melhor você visualizar. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e você pode acessar o primeiro vídeo da série, que foi a parte introdutória, onde a gente fez um breve comentário sobre a introdução. Mas sem mais nem menos, vamos continuar. Eu vou ler aqui e vou separar as partes para que a gente possa entender toda a evolução do texto e ficar melhor, mais compreensível. Em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. Aqui nós temos o tópico frasal, certo? Depois, o autor ensina que a realidade do Brasil no século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião oficial era católica, e as demais religiões, sobretudo as africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivos porque os negros lhe deram aparência cristã, conhecida hoje por sincretismo religioso. Aqui a gente termina o conhecimento de mundo, toda aquela análise do livro, certo? Casa Grande Senzala. No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras.
Aqui nós temos a parte que é a estratégia argumentativa, né? Podemos chamar aqui, é a estratégia argumentativa. O que deve, pois, ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a intolerância de crença. Veja bem, isso aqui é a conclusão do parágrafo. Vamos lá analisar pedaço por pedaço. O tópico frasal é o que norteia o texto, é a ideia núcleo. Então, a partir dele vão surgir as outras ideias ao longo do parágrafo de desenvolvimento. Então, como ele mencionou Casa Grande Senzala, espera-se que ele fale sobre o livro, né? É necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. Ok. A gente segue. O autor ensina que a realidade do Brasil no século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião oficial era católica. Bem, ele vai progredindo aqui na argumentação até dizer o ponto em que nasceu o sincretismo religioso, né? Já que os negros tinham a religião marginalizada. Ou seja, com essa progressão de ideias, né, ele traz o conhecimento de mundo que está presente no livro. Ou seja, o conhecimento de mundo, nesse caso, tá bom? Ele está subordinado ao tópico frasal. Viu? Interessante você saber disso. O conhecimento de mundo, né, ele vem totalmente atrelado ao tópico frasal. Ok? Outro ponto. Logo em seguida, ele lança a estratégia argumentativa. E aqui também é principal. É importante você entender isso. Preste atenção. No entanto, não é razoável que haja ainda uma religião que subjugue as outras. Ora, o tema é intolerância religiosa. Ou seja, ele deu um exemplo no conhecimento de mundo de uma religião que subjuga as outras. O que acontece em seguida? Vem com as palavras dele, ou seja, estratégia argumentativa, ele utilizou-se de palavras próprias para progredir o que está escrito no conhecimento de mundo. Ou seja, a estratégia argumentativa vem independente do conhecimento de mundo, que vem independente do tópico frasal. E por fim, a gente tem a conclusão do parágrafo, que é identificável pelo conectivo pois. Por quê? Porque o pois, você deve conhecer ele como um conector justificativo. E realmente ele é. Mas quando ele está entre vírgulas, ele assume o valor conclusivo. O que deve, pois, ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a intolerância de crença. Interessante você entender que o a fim de que sempre leva a uma finalidade. Obviamente, é um conector de finalidade. E a finalidade é justamente onde se entrega a conclusão. Então você entende a conclusão do parágrafo pelo conector conclusivo, pois, e também pelo conector de finalidade, né? E como ele fecha o assunto. O que deve, pois, ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a intolerância de crença. Então, se tratando desse assunto e desse tema, né, toda aquela sequência que eu falei que é importante para você, tópico frasal, conhecimento de mundo, estratégia argumentativa e, no fim, a conclusão do parágrafo foi seguida. Ou seja, o texto seguiu a lógica e, por isso, ele conseguiu, digamos assim, ter autoridade, ter autoria e progredir na argumentação e fechar um excelente desenvolvimento. Então é isso aí, pessoal. Fique ligado nos próximos vídeos e fiquem atentos, viu? Dê um like, toque o sininho, ative as notificações, porque voltaremos com muito mais textos bem produtivos para vocês, ok?